12h07 agora, vamos atualizar os números do coronavírus na nossa região. São 13 casos confirmados. 7 pessoas testaram positivo para a Covid-19 em São José dos Campos, 3 em Atibaia, uma delas com confirmação ontem, 2 pessoas em São Sebastião e Taubaté mantém um caso confirmado desde a semana passada. Todo mundo preocupado com o coronavírus, é claro, e deve ficar mesmo. E a gente entrou um pouco naquela neurose, né? De toda hora tá lavando a mão, aí Sempre. Qualquer coisa que você pega... E os ambientes também. Pois é, tá contaminado? Não tá? Eu peguei agora preciso lavar a mão, Lava de novo ou passo álcool em gel se eu tô na rua. Pois é, e aí fica a dúvida, né? Quanto tempo o vírus pode ficar em cima de superfícies? Essas coisas que a gente toca no dia a dia o tempo todo. Uma pesquisa feita por 3 universidades americanas mostra que os vírus podem durar até 3 dias. É muita coisa. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui? A gente listou algumas coisas, eu começo por esse aqui, olha, que é o papelão. Pode ficar até 24 horas o coronavírus vivinho ali. Se pegar num papelão, por 24 horas, a pessoa pode ser infectada. Caixas de supermercado, muita gente já não usa mais a sacolinha, prefere as caixas de papelão. Bom exemplo. Ó, maçaneta, né? Que não tem jeito, né? Maçaneta pode durar até 3 dias. A gente tem aqui uma geladeira, mesma coisa. Até 3 dias o vírus pode Vamos ver, um item pra gente indispensável. Vamos ver. Ué, será que não tá? Vamos clicar mais pra cá, ver se vai. Bom, enfim, essa aqui é a caneta. Pois até 3 dias também. A gente tem que higienizar até a caneta, Rogério. Mas aí vai ter gente que fala, mas eu nem uso mais caneta, eu só digito, tal, uso computador. Olha aqui o mouse também, que é geralmente feito de plástico, até 3 dias. Lembrando que essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas os especialistas dizem que ela pode servir de referência aqui no Brasil também. E a melhor maneira de evitar essa exposição que a gente mostrou, claro, é higienizando bem esses ambientes. No plástico, no papelão, no aço inox. A gente está em contato com produtos feitos desses materiais a todo momento. Um estudo tentou testar quanto tempo que o vírus da Covid-19 pode sobreviver nessas superfícies, dependendo até 3 dias. É o caso do plástico e do aço inoxidável. Já no papelão, 24 horas e no cobre, 4 horas. O estudo também simulou uma pessoa tossindo e descobriu que o vírus pode ficar até 2 horas e meia no ambiente. Essa biomédica disse que esses dados são importantes, mas a pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, que nessa época do ano tem um clima diferente do Brasil. Lá está mais frio. Segundo a biomédica, de qualquer forma, a pesquisa reforça a importância da constante higienização dessas superfícies. E, claro, de manter a higienização básica do dia a dia. Aquilo que você traz da rua para dentro da sua casa, que você possa descartar imediatamente, a orientação é que você descarte. Aquilo como plástico, metal, né, a geladeira que tem aço escovado que todo mundo põe a mão. Se você puder estar limpando, né, ou com álcool 70, álcool gel, ou com uma mistura de água e detergente, é válido. Não tem jeito. Tem que fazer um checklist em casa. E também no ambiente, quando a gente está trabalhando, sempre a mesma coisa. Tem que ficar atento, né? A médica reforça uma outra dica boa também, como a gente vem falando também, é chegar em casa, colocar as roupas para lavar e já tomar um banho. Manter a casa limpa e arejada sempre também é muito importante. Uma outra coisa, um detalhe, é o sapato. Já tira o sapato antes de entrar em casa. Pois não é verdade? Eu já tinha esse costume, só reforcei. Link Vanguarda de volta agora 12h32. Claro, todo mundo está preocupado com o coronavírus, mas nós não podemos nos esquecer de outra doença que preocupa muito, a dengue. Este ano, 4 pessoas morreram por causa da dengue. 2 em Taubaté e 2 em Cruzeiro. Então, também é uma doença grave que a gente precisa se preocupar. E Cruzeiro, como você disse, Rogério, é a cidade com mais doentes. São mais de 2.500 casos positivos de dengue. Situação também complicada em Lorena. Deu um salto de quase 1.000 casos de uma semana para outra. Em Potim, está em terceiro lugar nessa lista, tem 1.850 casos, 1.800 pessoas diagnosticadas e confirmadas com a dengue na cidade. E olha, a Lorena deu esse salto aí de cerca de 1.000 casos. A Vanessa Vantini está na cidade e conversa com a gente sobre essa situação da dengue. Vanessa, e aí, o que a cidade está fazendo? Boa tarde.
Olá, boa tarde, Rogério, Águida, boa tarde a todos. Aqui em Lorena, a cidade enfrenta, uma epidemia, já são mais de 2.300 casos. Inclusive, a cidade tinha montado um centro especializado de atendimento dentro do pronto-socorro aqui da cidade. Mas agora, por conta do novo coronavírus, para evitar a aglomeração de pessoas, esse espaço ele foi desmontado. Eu estou com a coordenadora da vigilância que vai explicar para a gente agora quais são as estratégias, Como é que vocês pretendem manter esse atendimento, já que esse espaço agora teve que ser desmontado? Exato, então devido às recomendações de prevenção do coronavírus, tivemos então a descentralização do atendimento dos pacientes com suspeita de dengue para as unidades básicas de saúde. Então esses pacientes que apresentarem sintomas, eles poderão estar procurando as unidades de atenção básica, que são os ESFs e as UBSs, com atendimento médico, onde vai ser feito o mesmo atendimento que era realizado anteriormente ao fechamento da unidade do Hospital Campanha. É possível passar por consulta médica, coletar exames laboratoriais e fornecimento de medicamentos também. É um número muito alto, A cidade teve um salto muito grande do número de casos. Como é que estão nesses últimos dias? O que vocês estão percebendo? Continua elevado? Vem aumentando a cada dia? Sim, os resultados positivos ainda permanecem. A gente observa que houve, até mesmo por uma questão do coronavírus, uma redução das pessoas procurarem os serviços de saúde de uma forma geral. Porém, esses números eles não aumentaram, mas eles permaneceram elevados. O que a gente observa com muita frequência é que as unidades de saúde realmente estão procurando os pacientes com sintomas gripais e febre, mas as pessoas também que estão com quadros de dengue, sugestivos de dengue, também estão indo nas unidades de saúde, mas porém com uma diminuição considerável com relação às semanas anteriores. Como é que está o trabalho da prefeitura, a ação no sentido de prevenção, Vocês continuam aquele trabalho indo nas casas? Você falou que mudou um pouquinho esse serviço, Sim, a gente, por conta também da prevenção do coronavírus, os colaboradores, agentes de controle de vetores, eles fazem visitas externas nas residências e não adentram justamente por conta de ter algum risco de idoso ou presença de algum imunodeprimido na família. Essas atividades, essas orientações são fornecidas mediante as ocorrências dos casos positivos e é feito esse trabalho de orientação na área externa das residências. Quais são as orientações? A gente vem falando isso bastante nos telejornais, A pessoa já está em casa, O que ele pode aproveitar esse tempo, com relação à prevenção aí da dengue? Exato, então a gente aproveita os meios de comunicação para justamente enfatizar a importância do munícipe estar na sua residência nesse momento e fazer a tarefa de casa de cuidar do seu quintal, Não só do quintal, da calha, da sua área externa, que a gente sabe de todas as nossas pesquisas, o maior índice de larvas estão dentro das residências, Então é um ralo externo, é um prato de planta e um comedouro, bebedouro animal que precisa de cuidados diários para a gente ter a eliminação dos criadouros. Qual que é a orientação que vocês passam, Essa vistoria, digamos assim, no quintal e até dentro de casa também, o que uma vez por semana, 2 vezes por semana, já que vocês estão enfrentando aqui uma epidemia e um aumento no número de casos, Como que deve ser a rotina em casa dessas pessoas? Sim, a frequência, Então essa frequência, sempre quando tiver um período chuvoso, após as chuvas, fazer essa inspeção. E quando for colocar algum tipo de cloro, alguma pedra em algum ralo externo, que essa pedra tem que ter validade, Então ela tem que estar ali íntegra ou a presença de algum pequeno vestígio dessa pedra. Então vai depender muito do tamanho, que foi colocado ali, depositado nesse ralo, mas que essa inspeção seja no mínimo 2 vezes por semana de uma forma geral. Tá certo, muito obrigada pelas dicas, pelas orientações. Essa é uma mensagem que a gente pode aproveitar para passar, para as pessoas agora, já que o pessoal está ficando em casa, Então aproveita, dá uma olhada no quintal, observa todos esses detalhes, a gente evita também uma outra doença que é muito preocupante também, que é a dengue, que na nossa região várias cidades enfrentam uma epidemia. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vanessa, obrigado, viu? A gente não pode descuidar mesmo. Tempo agora não falta para poder vistoriar toda a casa, não apenas o quintal. Já imaginou como deve ser quem está com dengue, os sintomas e depois o que pode acontecer? Pois é, a dengue não causa só mal-estar e febre, as consequências vão bem além. A dengue pode trazer complicações para alguns órgãos como o fígado. Taubaté já registrou 358 casos neste ano. Bastou um mosquitinho para a Vitória passar um baita sufoco. Ela pegou dengue no fim do mês passado e precisou ficar 7 dias internada. Eu senti muita fadiga, o meu corpo estava muito debilitado. Eu fui direto para o hospital e muita febre, eu fiquei com 39. Foi a segunda vez que a Vitória teve dengue. Com o tratamento, a doença foi embora, mas deixou complicações no fígado dela.
agora precisa de mais cuidados. Nenhum tipo de álcool, uma dieta sem gordura, uma coisa bem mais leve para não sobrecarregar mesmo. Eu me sinto muito triste, porque a falta de cuidado das pessoas é muito grande. E é uma coisa tão séria. A dengue é causada por um vírus e age de forma diferente no organismo de cada pessoa. A gravidade varia de acordo com o histórico do paciente. Mas o que muita gente não sabe é que a dengue pode afetar órgãos importantes do organismo, como, por exemplo, o fígado, mas também o coração e até o cérebro. Segundo essa médica, é importante fazer um acompanhamento para identificar as consequências mais graves da doença. A gente tem que sempre lembrar do comprometimento de alguns outros órgãos, como o fígado, que faz a hepatite, o coração fazendo miocardite e o sistema nervoso central fazendo a encefalite. Né? O vírus ele pode causar inflamação nesses sistemas. A gente tem que levar em conta também qual é a condição de saúde desse paciente antes, né? Então, se é um paciente mais idoso, se já tem outras comorbidades como diabetes, já tem uma doença cardíaca prévia, já tem um quadro de hepatite, um quadro de cirrose prévia. Então, nesses pacientes, o quadro de dengue tende a ser mais significativo. No caso de quem tem o fígado atingido, a boa notícia é que os problemas são reversíveis. É um quadro agudo, que resolve em poucas semanas e alguns meses aquela alteração inicial dessas enzimas. Então, não existe um comprometimento funcional crônico. O paciente não cirrotiza, ele não gera sequelas crônicas, ele não vai desenvolver uma cirrose ou uma perda da função desse fígado por causa da dengue. Para evitar todos esses problemas, a melhor prevenção ainda é não deixar água parada. É importante também reforçar o cuidado com o repelente, principalmente quem está mais exposto ao risco, como no caso da Amanda, que está grávida. Eu mesma cuido da minha gravidez, cuido de tudo. Tiro água, tiro as coisas. Tem que cuidar. Essa doença longe. Eu quero essa doença longe, né, filho? Além das 2 mortes confirmadas nesse ano em Taubaté, a cidade investiga uma terceira morte pela doença. É de um metalúrgico de 32 anos que morreu. Nada, não tá? Eu peguei agora preciso lavar a mão. Lava de novo ou passo álcool em gel se eu tô na rua? Pois é, e aí fica a dúvida, né? Quanto tempo o vírus pode ficar em cima de superfícies? Essas coisas que a gente toca no dia a dia o tempo todo. Uma pesquisa feita por 3 universidades americanas mostra que os vírus podem durar até 3 dias. É muita coisa. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui? A gente listou aqui? Algumas coisas, eu começo por esse aqui, olha, que é o papelão. Pode ficar até 24 horas o coronavírus. Vivinho ali, se pegar num papelão por 24 horas, a pessoa pode ser infectada. Caixas de supermercado. Muita gente já não usa mais a sacolinha, prefere as caixas de papelão. Bom exemplo. Ó, maçaneta, né? Que não tem jeito, né? Maçaneta pode durar até 3 dias. A gente tem aqui uma geladeira, mesma coisa. Até 3 dias o vírus pode Vamos ver, um item pra gente superfície. Indispensável. Vamos ver. Ué, será que não tá? Vamos clicar mais pra cá, ver se vai. Bom, enfim, essa aqui é a caneta. Pois até 3 dias também. A gente tem que higienizar até a caneta, Rogério. Mas aí vai ter gente que fala, mas eu nem uso mais caneta, eu só digito e tal, uso computador. Olha aqui o mouse também, que é geralmente feito de plástico, até 3 dias. Lembrando que essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas os especialistas dizem que ela pode servir de referência aqui no Brasil também. E a melhor maneira de evitar essa exposição que a gente mostrou, claro, é higienizando bem esses ambientes. No plástico, no papelão, no aço inox. A gente está em contato com produtos feitos desses materiais a todo momento. Um estudo tentou testar quanto tempo que o vírus da Covid-19 pode sobreviver nessas superfícies, dependendo até 3 dias. É o caso do plástico e do aço inoxidável. Já no papelão, 24 horas e no cobre, 4 horas. O estudo também simulou uma pessoa tossindo e descobriu que o vírus pode ficar até 2 horas e meia no ambiente. Essa biomédica disse que esses dados são importantes, mas a pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, que nessa época do ano tem um clima diferente do Brasil. Lá está mais frio. Segundo a biomédica, de qualquer forma, a pesquisa reforça a importância da constante higienização dessas superfícies. E, claro, de manter a higienização básica do dia a dia. Aquilo que você traz da rua para dentro da sua casa, que você possa descartar imediatamente, a orientação é que você descarte.
aquilo como plástico, metal, né, a geladeira que tem aço escovado que todo mundo põe a mão, se você puder estar limpando, né, ou com álcool 70, álcool gel, ou com uma mistura de água e detergente, é válido. Não tem jeito. Tem que fazer um checklist em casa. Pois é. E também no ambiente, quando a gente está trabalhando, Sempre. a mesma coisa. Tem que ficar atento, né? A médica reforça uma outra dica boa também, como a gente vem falando também, é chegar em casa, colocar as roupas para lavar e já tomar um banho. Manter a casa limpa e arejada sempre também é muito importante. Uma outra coisa, um detalhe, é o sapato. Já tira o sapato antes de entrar em casa. Pois não é verdade? Eu já tinha esse costume, só reforcei. Paraíba e a região Bragantina tem mais de 3 milhões de moradores e 5 mil leitos de internação, número menor que o recomendado pelo Ministério da Saúde. Por isso, as prefeituras estão se mobilizando para criar mais leitos de internação e antecipar a abertura de unidades de saúde, como é o caso de Pindamonhangaba. Esse é o hospital que vai abrigar leitos de isolamento para pacientes com Covid-19 em Pindamonhangaba. A UPA do bairro Cidade Nova começou a ser construída em 2014. Ela ficou parada por quase 2 anos e agora a prefeitura corre para tentar recuperar o tempo perdido. Temos ali aproximadamente uma previsão de 30 leitos, podendo ser, chegar a 50, 60 leitos dentro da UPA do Cidade Nova. Então, são os leitos eletivos e estamos ampliando os leitos de terapia intensiva. Hoje nós temos disponível leitos de UTI adulto, são 10 dentro da Santa Casa. Estamos hoje assinando um convênio aumentando para 21 leitos de terapia intensiva. A Secretaria de Saúde espera entregar tudo até o dia 15 de abril. O município precisou desembolsar R$2 milhões de recursos públicos para ampliação dos leitos na cidade. Mesmo assim, ainda há entraves na compra de equipamentos necessários em casos de emergência. O Ministério da Saúde, ele fez, através, lógico, baseado em leis e decretos, a requisição de todos os respiradores que a fábrica vai produzir, que tem em estoque e que vai produzir no próximo 180 dias. Mas nós acreditamos aí que, por força de lei também, nós já estamos acionando o Ministério Público, vamos entrar com um pedido de liminar e que pelo menos estes que já estão comprados sejam entregues. A nossa produção fez um levantamento com base nos dados do governo federal sobre os leitos hospitalares disponíveis aqui na região. Em média, a região tem menos de 2 leitos para cada 1.000 habitantes. O índice é abaixo do indicado pelo Ministério da Saúde. E se já é pouco em situações normais, acende um alerta ainda maior em um cenário de pandemia. Segundo essa especialista em saúde pública, se não houver prevenção, não será possível atender todos os doentes de uma só vez. Isso seria insuficiente. Até porque a gente tem uma perspectiva de ter números de pacientes extremamente, ou alguns pacientes graves que necessitem de internação hospitalar. E a gente não pode esquecer que não estamos tratando só de uma única doença. Não é porque o país está voltado para esse momento da pandemia que a gente vai esquecer das outras doenças. Nós temos a dengue, nós temos os problemas respiratórios que atingem muito idoso e criança, nós temos a parte das doenças cardiovasculares, que ainda é a patologia que mais mata no mundo. Taubaté tem 509 leitos de internação e uma população de 300 mil pessoas. Esse prédio, que estava desativado desde 2017, com a mudança do hemonúcleo, vai abrigar 40 novos leitos. Eles vão complementar os 178 já existentes no hospital universitário. Vai ter antecipação da inauguração daquela ala nova e também lá já está sendo feita toda uma reestruturação para que se libere novas alas, embora nós sabemos que 5% da população poderá apresentar casos graves, a medida de evitar a circulação é exatamente isso, porque os números referentes à população de qualquer cidade nos 5% traduz
uma necessidade de leitos muito superior a qualquer capacidade. Isso não é para Taubaté, é para o Vale do Paraíba, isso é para o mundo. A cidade da região com mais casos confirmados é São José dos Campos. São 7. Por isso, a saúde vai firmar um convênio com a intenção de separar os tipos de atendimentos e abrir mais vagas. Estamos ampliando um outro setor, arrendando uma parte de um hospital privado aqui de São José, para a gente levar a pediatria do Hospital Municipal para esse setor do hospital privado, para que toda essa área da pediatria se torne um centro de assistência ao Covid-19. A gente deve chegar a uns 200 leitos a mais aí que a gente vai conseguir arrecadar, não só no municipal, mas junto com o Antoninho da Rocha Marmo, o Hospital de Clínica Sul e o regional, a gente somando isso tudo, devemos chegar perto de 200 leitos. É uma situação delicada que os municípios da região acabam tendo que se remanejar para atender todo mundo. E não é só uma realidade regional, é nacional também. A gente vê em São Paulo, o estádio do Pacaembu sendo também virando um hospital de campanha para atender mais pacientes que também não teriam leitos o suficiente na capital paulista para atender esse pessoal. Né? E isso que a gente ainda tem uma estrutura aí razoável nas grandes cidades da nossa região, em cidades como Paraibuna, Jambeiro, Lagoinha, não existe nem mesmo um leito de internação e aí essas cidades vizinhas maiores acabam tendo que atender toda essa demanda regional também. Bom, São José dos Campos recebeu mais 20 mil vacinas contra a gripe. As doses começaram a ser aplicadas hoje, por volta das 8h30 da manhã, mas a fila se formou bem antes. A distribuição das doses da vacina contra a gripe influenza começou bem cedo. As primeiras remessas saíram do almoxarifado da prefeitura por volta das 6 da manhã. A Secretaria de Saúde contou com o apoio de equipes da Guarda Civil Municipal que se organizaram para auxiliar na distribuição das 23 mil doses recebidas ontem. Nesta UBS da Vila Tatetuba, um lote com 300 doses chegou às 8h40 da manhã. A fila dobrou a esquina. A dona Ângela só saiu de casa para tomar a vacina. Na segunda-feira, ela tentou receber a dose de tarde e não conseguiu. Hoje deu certo. E doeu? Porque a vacinação para o grupo de risco, que inclui idosos e os profissionais de saúde, só deve terminar no dia 16. Bom, São José dos Campos recebeu mais 20 mil vacinas contra a gripe. As doses começaram a ser aplicadas hoje, por volta das 8h30 da manhã, mas a fila se formou bem antes. A distribuição das doses da vacina contra a gripe influenza começou bem cedo. As primeiras remessas saíram do almoxarifado da prefeitura por volta das 6 da manhã. A Secretaria de Saúde contou com o apoio de equipes da Guarda Civil Municipal que se organizaram para auxiliar na distribuição das 23 mil doses recebidas ontem. Nesta UBS da Vila Tatetuba, um lote com 300 doses chegou às 8h40 da manhã. A fila dobrou a esquina. A dona Ângela só saiu de casa para tomar a vacina. Na segunda-feira, ela tentou receber a dose de tarde e não conseguiu. Hoje deu certo. E doeu? Pouquinho, né? Porque eu tô acostumado a tomar injeção, então dói. A equipe da UBS orientou para que os idosos ficassem distantes na fila. A meta da Prefeitura de São José é vacinar cerca de 63 mil idosos e 21 mil profissionais de saúde. Na Vila Betânia, 2 filas, um drive-thru e uma fila para vacinação dentro da UBS. Para quem veio de carro, foi preciso ter um pouco de paciência, porque a fila chegava no encontro da Avenida José Longo com a Avenida Deputado Benedito Matarazzo. Uma espera um tanto chata, mas que ajuda na prevenção. Vigilância sanitária, nota 10. Muito bom mesmo. Aqui para a UBS da Avenida Tivoli foram trazidas 1000 doses da vacina. Pode ser que algumas pessoas que ainda estão na fila fiquem sem a vacina ainda hoje. Mas a informação da Prefeitura é de que outros lotes ainda devem ser trazidos para a cidade. Até porque a vacinação para o grupo de risco, que inclui idosos e os profissionais de saúde, só deve terminar no dia 16 de abril. Infelizmente, a gente não tem a quantidade de vacina para não faltar. Para mim, fazer vacina todo dia, segunda, terça, a semana toda, até atingir a meta. E acho que do jeito que vai, vindo as vacinas, a gente vai atingir a meta desse grupo antes
do dia 16. O ideal é que os moradores, antes de saírem de casa, entrem em contato com as unidades básicas de referência para verificar a disponibilidade das doses. Eu acho que é melhor ligar na unidade básica para saber se ainda tem vacina. A gente manda por demanda de acordo com o tamanho da unidade de saúde. E a gente manda por realmente quando a gente faz também um histórico de quantas pessoas vacinaram o ano passado e qual foi o maior número de volume de pessoas. Então a gente faz a logística de distribuição de vacinas por esses postos grandes também. Já tem vacina acabando mesmo nos postos. De acordo com a prefeitura, já não tem mais doses em 10 postos. Entre eles, anote aí, Vila Maria, Jardim Telesparque, Santa Inês, Jardim das Indústrias e Jardim Oriente. Além dos postos de saúde do drive-thru, que nós mostramos aí na reportagem, a Prefeitura de São José também está aplicando doses nas 4 unidades da Casa do Idoso. O horário de atendimento é até às 5 horas da tarde, ou até quando durarem as doses. Fica o reforço, então, ligar antes de sair de casa. É bom a gente lembrar também que essa vacinação foi antecipada por causa do coronavírus. Essa foi uma decisão do Ministério da Saúde, que optou por antecipar. Já se sabia que não se teria doses suficientes para esta primeira fase, mas a opção foi por causa do coronavírus. Então, para os idosos que precisam tomar a dose agora, um pouco de paciência. Nós falamos aqui no Link Vanguarda, é possível tomar a vacina até maio. Tem informações também sobre Taubaté. Na cidade, ainda não tem vacinação para a população. Hoje, o novo lote está sendo distribuído entre os postos de saúde e a aplicação volta a ser realizada amanhã, somente amanhã. Então, na cidade, as vacinas são aplicadas nas escolas e também nas creches municipais. Em casa, empresas da indústria em São José dos Campos estão diminuindo o ritmo de produção nas últimas semanas. E o setor também tem bastante incerteza sobre como ficará a economia quando toda essa crise passar. Esta fábrica de São José dos Campos fornece equipamentos para empresas multinacionais. E quando o coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, eles já fizeram mudanças por aqui. Vários exemplos. Entrada da fábrica, onde era a porta automática, que todo mundo tinha que passar. Eliminamos essa entrada, abrimos um lugar que não precisa mais de porta, passa entrada. Restringimos visitas internas aqui dentro da praia. Não fizemos mais nenhuma visita a cliente. E orientações, cada vez mais orientações. Só que na empresa, infelizmente, a previsão é desanimadora. Provavelmente vai haver demissão, sim. A gente não sabe ainda a certeza o número, não tem ainda saber qual vai ser o tamanho dessa demissão. Nós estamos tomando algumas ações internas, econômicas internas aqui, para poder, ou seja, alongar mais o nosso tempo com o pessoal interno. Nesta outra empresa, que estamos usando de exemplo, dos 80 funcionários, 70 estão em casa. Férias e home office foram as medidas tomadas da semana passada para cá. A empresa fabrica peças para montadoras de veículos. Mas, como todas as montadoras paralisaram a produção, os fornecedores também estão parando aos poucos. A previsão é que a produção pare totalmente em, no máximo, 2 semanas. A ideia de todo mundo é avisar os seus parceiros, falar como está a condição e tentar negociar. No nosso segmento, praticamente a primeira quinzena de abril, daqui para a primeira quinzena de abril, todas as fábricas vão estar paradas, então nós estamos parando também. O dono dessa empresa também é diretor da Associação das Empresas do Chácaras Reunidas, a ASECRE. Ele diz que todos os 250 associados estão sofrendo os reflexos dessa crise. As empresas nesse condomínio empresarial ainda estão funcionando, mas todas elas reduziram o ritmo de produção. E a palavra entre os empresários, muito utilizada para definir o futuro, é a incerteza. Qual que é a expectativa nossa? Que realmente tenha essa parada mais forte e dentro de 15 dias, mais ou menos, volte gradativamente a rodar, né? E precisamos de, assim, principalmente que os bancos, governos, que são os detentores de mais recursos, que façam algum programa aí para a gente diluir esse buraco que ficou, né? Difícil, né? Olha, a verdade, a grande verdade é que ninguém sabe como vai ficar a questão econômica no nosso país e muito menos na nossa região. Infelizmente, um efeito cascata, né? Que vem de cima com as indústrias, o desemprego, família sem emprego, comércio, enfim, a economia, serviços, todos parados. Todos parados. O momento é de bastante dúvida
tanto na saúde quanto na economia. A gente fala sobre isso então com o André Luiz Rosa, que explica para a gente qual é o posicionamento, André, do CIESP de São José dos Campos nesse momento que a gente está vivendo de crise. Boa tarde. Agda, aquela coisa de incerteza, como a gente comentou na reportagem. Estou aqui com o Sidney, que pode fazer uma leitura melhor, Sidney. Queria que você comentasse essa questão que você estava falando. Exato. O que nós temos? A preocupação do CIESP é muito grande, porque nós temos acompanhado o Brasil e acompanhado as nossas indústrias aqui da região, de São José dos Campos e região, há muitos anos. E nós verificamos que, devido aos problemas enfrentados há alguns anos atrás, com a recessão dos governos anteriores, todo aquele colchão que as empresas tinham, aquele colchão monetário, aquela reserva de dinheiro, aquele capital de giro, foi sendo utilizado para quê? Para manutenção dos empregos e manutenção da própria empresa. O que nós temos hoje? Quando nós começamos a decolar, quando nós começamos a acelerar com o novo governo, para voltar a uma situação até anterior, de 2009, 2010, mas mantendo empregos, com crescimento, inclusive, do nível de emprego, nós recebemos esse impacto no peito. E qual que é o grande problema? Nós não podemos parar. Se nós pararmos, as empresas não têm mais condições de obter dinheiro. A maioria já está alavancada, a maioria já está com empréstimo bancário. Ela não consegue pagar o empréstimo bancário, pagar os seus funcionários se ela não consegue produzir. Se ela não produzir, não entregar e não receber, elas vão fechar. Se as empresas fecharem, o nível de desemprego vai aumentar de uma forma drástica. Nessa reportagem que a gente fez com representantes da SECRE aqui em São José dos Campos, é uma parcela dentro do grande número de indústrias que existem aqui na região. Eles estão bem desanimados e com perspectivas nada animadoras. Como é que a CIESP tenta conversar com os empresários? Porque é uma questão que tem que ter bom senso de todos os lados, né? Exatamente. Nós temos conversado com os representantes das empresas, com os proprietários das empresas, e inclusive com os representantes dos trabalhadores, no aspecto de que, nesse momento, nós temos que ter união. Nós temos que cada um dar sua parcela de contribuição, sua parcela de sacrifício. Vejamos, acabou de passar um grupo de garis aqui, eles estão trabalhando normalmente. Para quê? Para que seja mantida a limpeza de quem não está trabalhando. Vocês estão trabalhando, vocês estão colocando a vida de vocês em determinado risco para poder trazer as informações às pessoas. Dessa forma, inúmeros outros trabalhadores estão fazendo isso para o bem-estar geral. Então, o que nós estamos passando? Converse com seus funcionários, expliquem a situação, trabalhem da forma mais transparente possível, tá? E procurem verificar uma forma de trabalharem sem colocar em risco as pessoas, de trabalharem sem colocar em risco a saúde financeira da empresa, de modo que se garanta os empregos futuramente. O CIESP e a própria, nesse caso, a federação, nós estamos atuando junto aos governos, tanto federal quanto estadual, para propiciarmos linhas de crédito, postergação de impostos, postergação de sejam impostos federais ou estaduais, inclusive de pagamento de contas, de tal modo que dê um fôlego para as empresas, para que elas possam passar por essa conturbação toda sem uma explosão de desemprego. Vai haver desemprego? Vai, infelizmente, mas vamos tentar diminuir isso o máximo possível. Obrigado, Sidney, pela sua participação aqui no Link Vanguarda. Obrigado a vocês. Águida, Rogério, com vocês. André, falando então sobre o posicionamento do CIESP com relação a essa crise e esse temor no setor industrial, né, da nossa região. Obrigada, André. E os setores que necessitam continuar trabalhando, como é o nosso caso, né, a gente vai tomando todas as medidas que são aconselhadas pelo Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Link Vanguarda, 12h49. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai suspender os cortes de energia elétrica por falta de pagamento. A gente vai entender melhor isso com o Pedro Melo, que está em São José dos Campos. Ô Pedro, vai ser por quanto tempo essa medida?
Oi, Agda, muito boa tarde. Os consumidores, então, que teriam a energia cortada aí nos próximos dias por falta de pagamento de faturas, eles vão ter um respiro por cerca de 90 dias. A decisão da ANEEL é para suspender, então, esse corte de energia, para garantir o fornecimento para residências urbanas, rurais e também os serviços essenciais como os hospitais. De acordo com a ANEEL, essa suspensão, ela não isenta, então, o consumidor de pagar por essa fatura. Ela garante o fornecimento por esse período, mas essas faturas serão cobradas no futuro, com toda certeza. É importante a gente ressaltar que essa decisão da ANEEL fala aí a respeito de 47,5% das residências aí que representam o faturamento das empresas de energia. A taxa de inadimplência hoje gira em torno de 5%. Uma outra medida também adotada pela ANEEL, né, em função da pandemia do coronavírus, é a suspensão da entrega das faturas pessoalmente e também a distribuição, inclusive, do recadastramento da tarifa social, além do atendimento presencial em toda e qualquer agência de energia. A gente volta aí com vocês no estúdio. Ok, obrigada, Pedro, pelas informações. Então, pelo menos por 90 dias, as ligações que seriam já canceladas, né, de energia elétrica vão ter um respiro aí de pelo menos 90 dias. Mas agora. não que vai sumir o valor da conta. Não. Essa conta vai precisar ser acertada em algum momento. Exatamente. Para o comércio, de maneira geral, a quarentena não é uma opção. Agentes do Departamento de Fiscalização estão indo até as lojas e quem insistir em abrir pode ser multado. A gente conversa ao vivo então com o Pedro Melo. Pedro, qual será o valor dessa multa? Opa, agora sim, tá me ouvindo, Pedro? Olá, muito boa tarde. Pois é, o valor dessa multa é de R$5.000 para os estabelecimentos que descumprirem os critérios que estão estabelecidos, então, nesse decreto municipal. Vou conversar com o Fábio Pasquini, que é diretor do Departamento de Fiscalização. Fábio, vamos explicar para quem está em casa. O valor da multa é de R$5.000, mas pode ter reincidência, inclusive, é isso? Exatamente. O decreto prevê uma multa de R$5.000 para aqueles que infringirem o que está recomendado no decreto, e ela é pro rata dia. Significa que ela dobra a cada reincidência. Então, na primeira ela vai para 10.000, na segunda ela vai para 20, na terceira para 40.000. Como é que está sendo feita essa fiscalização? A gente sabe que o decreto já são 2 dias valendo já para o comércio aqui da cidade. A gente, nesse primeiro momento, a gente procurou orientar, principalmente porque restou muita dúvida aos empresários. Então, as equipes foram mais para instruir e para esclarecer dúvidas. Nós não estamos tendo nenhum problema, todos estão entendendo e atendendo às recomendações da fiscalização e da Guarda Civil Municipal, que tem nos apoiado também. Você está falando, por exemplo, vocês já fizeram essas orientações para alguns estabelecimentos na cidade. Se tiverem que voltar porque receberam algum tipo de denúncia, aí já entra com multa, é isso? Provavelmente. Vai depender, a gente vai analisar caso a caso. Se o abuso for muito sério, a multa é instantânea. Se ainda restar alguma explicação, alguma coisa que a gente possa fazer e que a gente seja atendido, aí ainda vale a recomendação. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, aqui a gente está vendo lojas do comércio, roupas, não são itens essenciais, por isso não pode abrir, é isso? Exatamente. Todo comércio que não é essencial tem que estar com a porta fechada. Existem alguns comércios, como você citou um de roupa, por exemplo, que trabalha sob encomenda. Então ele pode funcionar, mas com as portas fechadas. No caso de uma oficina mecânica, por exemplo, como é que funciona? Mesma coisa, ela trabalha com a porta fechada, sobre encomenda, sobre agendamento de horário e sem acúmulo de pessoas dentro da oficina. As padarias, restaurantes, como é que ficou dividido isso? Exatamente a mesma coisa. As padarias e restaurantes podem fazer o atendimento delivery, sob encomenda, mas sem o consumo interno no salão ou no balcão. Legal. Dessa fiscalização, como é que vocês estão? Manhã, tarde, noite? Como é que as pessoas podem denunciar? Sim, nós estamos com as equipes durante o dia todo. Elas começam às 8h30 da manhã e vai até às 18 horas as primeiras equipes. E à noite são mais 3 que vai até às 2 horas da manhã. A denúncia pode ser feita nos telefones que a gente já está acostumado, que é o 156, para a denúncia que pode ser feita inclusive anônima. O 153, que é a denúncia na Guarda Civil Municipal, e o 190, que é na Polícia Militar. Tá certo. Olha, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Então, só reforçando, 156 ou 153 para denúncias, para as pessoas que aí perceberem que alguém está descumprindo essa orientação, que neste primeiro momento é importante para a saúde de todos nós. A gente volta aí com vocês no estúdio.
Com certeza. Obrigada, Pedro, pelas informações. A tentativa de controlar quem entra em Caraguatatuba foi montado desde ontem à noite um posto de controle sanitário na entrada da cidade. Todos os motoristas e passageiros estão sendo parados e, por isso, a fila é constante. O Murilo tinha uma entrega agendada para as 10 horas em São Sebastião. Ele entende a necessidade do bloqueio, mas perdeu o serviço. Concordo com o bloqueio, porém eu acho que deveria a cidade se preparar mais, ter mais funcionários. É muito tempo a gente fica na fila aqui parado. O Miguel está vindo para casa de praia dele e também achou que deveria ter mais gente no atendimento. Eu acho muito importante, isso é importante, tem que ser feito. Mas tem que ser feito com uma maior cautela para não trazer transtornos, né? O senhor está esperando há quanto tempo? Aproximadamente 2 horas. O controle começou ontem e virou a madrugada. Os agentes pedem informações pessoais, medem a temperatura e perguntam sobre os sintomas. Tem um questionário onde tem a placa do carro, o nome da pessoa, a origem dessa pessoa e se ele apresenta sintomas ou não. No caso de ele apresentar sintomas leves, ele é orientado a ir para casa e fazer o isolamento. No caso de ele apresentar insuficiência, além dos sintomas, a insuficiência respiratória, uma ambulância vem até aqui buscá-lo e leva até uma unidade de pronto atendimento nossa. Esse controle é uma medida determinada pela Justiça atendendo a um pedido do Ministério Público. A Prefeitura de Caraguá já tinha tentado controlar o acesso de pessoas à cidade, pedindo o bloqueio da rodovia dos Tamoios, mas essa liminar foi suspensa. Se esse controle for mantido dessa vez, vai funcionar 24 horas por dia. Em um tempo tão diferente, uns minutos de espera podem fazer a diferença. É uma forma de alertar, sim. Porque tem muitos que às vezes não acreditam, né? Então eu acho que tem que ser assim, é o certo. Você vê aí que todos os carros estão sendo parados na entrada de Caraguatatuba. Segundo a Prefeitura, desde ontem até as 11 horas da manhã de hoje, foram vistoriados 764 carros. Pois é, tem gente que não acredita, disse ali a nossa entrevistada. São José, a cidade adotou outras medidas em relação ao transporte público. A partir de hoje, as linhas vão rodar em esquema reduzido com os mesmos horários de sábado. De acordo com a Prefeitura, nos últimos dias, a quantidade de passageiros diminuiu em 70%. Mas a redução nas linhas de ônibus não agradou a todo mundo. Em São José, nós recebemos mensagens com imagens de ônibus lotados hoje de manhã. Pelo aplicativo Vanguarda Repórter, a Vanusa mandou esse vídeo na linha Putim Centro por volta das 6h10 da manhã. Você viu aí quanta gente em pé aglomerada. Ela estava indo trabalhar porque não foi dispensada. A Prefeitura informou que vai acompanhar a situação junto com as empresas de ônibus e o Sindicato dos Condutores. E, dependendo do número de passageiros, vai analisar mudanças nas viagens. Já o consórcio que administra as empresas de transporte informou que a lotação é normal nos horários de pico e contestou. Disse que, pelos dados do sistema de bilhetagem eletrônica, não teve excesso de passageiros nessa linha. Nós também recebemos uma reclamação de lotação de Jacareí. A Poliana pega o ônibus de Jacareí sentido São José dos Campos. A linha também está circulando com esquema de sábado. Ela pede que a empresa repense esse esquema porque ainda tem muita gente que precisa sair, trabalhadores, por exemplo, e de serviços essenciais. Nós procuramos a empresa Aviação Jacareí e não tivemos, por enquanto, um retorno. E com o fechamento do comércio, a procura pelos serviços de motoboy aumentou bastante em várias cidades. Em Taubaté, os profissionais redobraram os cuidados com a higienização para evitar o contágio com o coronavírus. A máscara e o álcool em gel viraram instrumentos de trabalho para o Leandro. Ele é motoboy, está sempre na rua e por isso precisa se cuidar. A máscara, luva, agora faz parte do nosso dia, né? Do nosso dia a dia, para nossa segurança mesmo, né? Cuidados que todos esses entregadores de Taubaté estão tomando. Sempre com álcool em gel, máscara, né? E
luvas, se possível, luvas, né? Segundo os motoboys, a quantidade de pedidos de entrega que chegam via aplicativos de celular cresceu bastante nos últimos dias. Isso significa que a pandemia de coronavírus fez crescer não só os cuidados, mas também o volume de trabalho, o que é ótimo para o bolso, mas não tão legal para a saúde de quem trabalha nas ruas, mantendo contato com tanta gente todos os dias. A preocupação de estar levando o vírus até dentro de casa, né? O pessoal está em casa de quarentena, de isolamento, e quem está, infelizmente, a gente tem que trabalhar, né? Então a gente está na rua e precisa estar trabalhando e precisa estar voltando para casa, né? Para diminuir os riscos de contágio, paninho com álcool na moto, na máquina de cartão. Isso protege não só eles, mas os clientes também. Costuma limpar bastante a manopla, que a gente tem bastante contato, da hora tá ali a manopla, os manetes ali, o painel, o suporte de celular, o celular em si, o capacete, a gente tá botando a mão no capacete, tudo. A bag por dentro, a gente também faz a esterilização com álcool líquido daí mesmo, por dentro da bag, faz a limpeza correta para a gente poder estar fazendo isso pro cliente. A gente acompanhou uma entrega do Marquinho. Ele pegou uns produtos de uma loja de autopeças no centro, que estava fechada, e levou para outra no Jardim Eulália. Chegando lá, máscara, álcool, tem que trabalhar em segurança. A gente tem que tomar conta da gente e do próximo, né? Que no caso, a pessoa que está recebendo o produto. Com segurança a gente consegue vencer essa batalha aí. Todo mundo tomando cuidado, né? E sobre a máscara que a gente viu na reportagem, ontem aqui no Link Vanguarda, a gente fez uma entrevista muito interessante, muito explicativa sobre o uso correto, quando usar, quando não usar. Se você não assistiu, acesse o G1 da Vanguarda, que você pode rever essa entrevista, que foi muito boa. A gente segue falando do litoral. O governo de São Paulo anunciou ontem que, finalmente, o Hospital Regional do Litoral Norte será aberto. A medida foi anunciada em meio a medidas no combate ao coronavírus, mas a promessa para a inauguração é antiga, viu? O João Mota agora está em frente ao hospital, em Caraguatatuba. João, o governo está falando em antecipar isso, mas isso é promessa velha, né? Como é que está a situação aí? Velha, viu, Rogério? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Foram vários prazos apresentados, né, dados pelo governo estadual e que não foram cumpridos. Começou lá atrás, em julho de 2018, depois foi para dezembro, depois foi para dezembro de 2019, aliás, e aí o último prazo que foi apresentado pelo governo seria agora no fim desse semestre. Essa inauguração, então, foi antecipada agora para o próximo dia 30, que é nessa segunda-feira. Eu já tive umas 2 ou 3 vezes aqui ao longo de todos esses prazos, inclusive para fazer reportagens para o Link Vanguarda. E o que dá para ver de diferença desse tempo todo para cá? A quantidade de gente, o fluxo de pessoas que estão passando por aqui agora já é muito maior do que antes. Vocês devem estar vendo imagens aí agora, a quantidade de carros, tem bastante carro estacionado aqui, muito provavelmente porque as pessoas já estão chegando aqui para trabalhar. Inclusive, nessa correria toda que as coisas vão acontecendo, né? Nossa produção conseguiu apurar com a Prefeitura de Caraguatatuba que algumas pessoas que foram selecionadas naquele processo seletivo que a gente mostrou aqui no Link Vanguarda também, já começaram a ser chamadas para fazer algum tipo de treinamento, justamente para que tudo fique pronto até a próxima segunda-feira. Aqui também, de onde eu estou, dá para ver que algumas luzes estão acesas lá dentro. Tem um pessoal aqui em horário de almoço, eu imagino, né? Aqui na parte de fora também, o pessoal trabalhando. Então, esse anúncio do governador João Dória da antecipação foi feito ontem numa coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Então, está antecipando a inauguração do Hospital Regional para a próxima segunda-feira. A expectativa é que 20 leitos sejam inaugurados. Agora, 10 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria. Mais para frente, depois da segunda quinzena de abril, a expectativa é que mais 10 leitos sejam inaugurados por aqui. Então, o objetivo disso tudo é poder suprir, né, a demanda dos casos suspeitos de coronavírus e dos possíveis casos confirmados que a região vem a ter. Era uma promessa já antiga, como a gente disse, então a urgência de toda essa doença, a urgência que essa situação está pedindo, acabou acelerando as coisas no governo e finalmente o Hospital Regional do Litoral Norte vai ser inaugurado nessa próxima segunda-feira. Rogério e Águida, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, viu, João? Antecipação com esse anúncio que a gente descobriu que o governo do estado já estava prorrogando mais uma vez essa entrega. Porque a última que a gente deu aqui, atualizado no Link Vanguarda, era fim de março mesmo. Aí com o anúncio já estavam dizendo, mas era para o meio do ano, estamos antecipando. Mas essa promessa, olha, ela foi sendo empurrada por um bom tempo. Não é muito
desse jeito. Menos mal, pelo menos a mal. notícia é boa. Exatamente, Segunda-feira, serão pelo mais menos, 20 novos leitos. Pois é, pelo menos parte dele começa a ser inaugurada.